A nossa aula de hoje vai ser uma aula de exercícios. Eu passei algumas questões para vocês na aula passada, para vocês me devolverem. Aí coloquei uma data para a devolução, então eu vou responder algumas questões para vocês relativa ao que nós vimos nas últimas duas aulas. A calorimetria, o calor latente, o calor sensível e principalmente a equação de troca de calor. Tá aí ó, a página aí, se vocês quiserem acompanhar pelo livro aí. O número da página aí, página 53. Então eu vou responder algumas questões aqui para deixar mais claro aí o uso da equação de troca de calor, para tirar algumas dúvidas, tá certo? Tem algumas questões aí que é preciso ter uma interpretação apropriada. Então eu acho que a resolução da questão ela vai facilitar a compreensão do assunto, tá certo? Principalmente quando as questões envolvem água e gelo, que é o caso da maioria das questões aí do livro. Muito bem, então vamos escolher algumas aqui. Não vou responder todas, mas vou responder algumas, tá certo? Então vamos fazer aí, ó. Eu vou deixar o seguinte, eu vou deixar essa página aí e depois eu vou passar para a resolução das questões. Eu vou continuar vendo a página, que eu vou estar só indicando qual é o número das questões. Todo mundo tem um livro em casa, então se eu disser a questão 35, por exemplo, isso aqui, todo mundo aí vai estar acompanhando pelo livro, porque vocês têm esse mesmo livro aí, essa mesma página aí na casa de vocês, então não tem nenhum problema. E vocês vão deixar de ver essa página a partir do momento que eu for responder as questões. Ok? Então eu vou escolher algumas questões aqui para a gente começar. Vamos começar por essa 28 aí. Deseja-se transformar 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius em água a 30 graus Celsius. Sabe-se o calor específico do gelo, vale 0,5 calorias por grama grau Celsius. E o da água, 1 caloria por grama grau Celsius. E que o calor latente de fusão do gelo vale 80 calorias por grama. Quanto calor em quilocalorias devemos fornecer a esse gelo? Então a questão ela pede para determinar qual é a quantidade de calor que deve fornecer ao gelo para transformar 100 gramas de gelo de menos 20 graus Celsius em água a 30 graus Celsius. Questão simples. É uma questão que envolve calor sensível e calor latente, tá certo? Então, vamos passar lá para a folha de ofício para começar pela 28. Vamos lá. Muito bem, a questão 28 aí. A questão 28 fala a respeito da transformação do gelo, né? Questão 28. Eu tenho gelo com a temperatura de menos 20 graus Celsius e quero transformar esse gelo em água, essa água a 30 graus Celsius. Certo? A massa do gelo foi dada 100 gramas. O calor específico do gelo é o C minúsculo do gelo, 0,5 calorias por grama grau Celsius. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Calor latente de fusão, de derretimento do gelo, calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Pronto. Questão: qual é a quantidade de calor que se deve fornecer a esses 100 gramas de gelo para passar de gelo de menos 20 graus Celsius para água a 30 graus Celsius? Certo? A quantidade total de calor. Bom, aí quais são as etapas que o gelo vai ter que passar para passar de menos 20 gelo para água 30? Então, tem o gelo a menos 20. Inicialmente esse gelo vai ser aquecido até 0 graus Celsius. Essa é a primeira etapa, etapa 1. Depois eu tenho gelo a 0 graus Celsius, essa é a temperatura de fusão do gelo. Então ele vai começar a derreter, etapa 2 aqui.
Então eu vou ter que derreter gelo até ele virar água. Derrete completamente. Essa água, quando está havendo a mudança de fase, essa água ela não muda a temperatura. Enquanto estiver derretendo aí, a temperatura permanece 0 graus Celsius, certo? E finalmente eu vou ter que usar calor para aquecer essa água, que agora o gelo derreteu, virou água, etapa 3, para passar essa água de 0 graus Celsius até aquecer ela até a temperatura de 30 graus Celsius. Então vou ter 3 etapas. Vou ter que calcular o calor das 3 etapas. Isso aqui é calor sensível, mas é calor sensível de quem? Do gelo. Isso aqui é mudança de fase. Calor latente. Né? A mudança de fase aqui é a fusão, derretimento do gelo. Calor latente de fusão do gelo. E a última etapa, o aquecimento da água, calor sensível da água. Tá certo? Lembrando que a temperatura inicial do gelo aqui é menos 20, a temperatura final é 0. Aqui não há variação de temperatura. A temperatura inicial da água aqui é 0 e a temperatura final é 30. Tem que passar por essas 3 etapas, somar o calor de cada uma delas e determinar o calor total para transformar esse gelo de menos 20 em água a 30 graus Celsius. Tá certo? Então vamos fazer, se quiser fazer separadamente, pode ser, não tem nenhum problema não. Etapa 1, por exemplo. O calor sensível do gelo será massa do gelo vezes o calor específico do gelo e vezes a variação de temperatura sofrida pelo gelo, tá certo? O calor sensível do gelo vai ser a massa de gelo em gramas. Lembrando que ele quer essa resposta aqui, ele quer essa resposta em quilocaloria. Então a gente pode fazer aqui em gramas, não tem problema. Depois acha o calor em caloria, depois transforma em quilocaloria, pode ser, não tem problema. Então a massa continua em gramas, sem calor específico, até porque, veja, o que define as unidades do problema são as unidades do coeficiente. Então, se o calor específico é dado em calorias por grama grau Celsius, o calor vai estar em caloria, a massa tem que estar em gramas e a temperatura em graus Celsius. Então, tem que usar, de fato, a massa em gramas. A massa em gramas, o calor específico do gelo é 0,5. E a variação de temperatura que o gelo sofre, temperatura final, menos a temperatura inicial, que é menos 20. Então, menos com menos já vai ficar mais 20 aqui. Temperatura final menos a inicial. Esse ΔT aqui, temperatura final menos a inicial. Temperatura final 0 menos a temperatura inicial, que é menos 20. Então vai ficar menos com menos, vai ficar mais 20. Tá certo? Então o calor sensível do gelo é 100 vezes 0,5, que dá 50. 50 vezes 20, que dá 1000. 1000 calorias é a primeira etapa. Tá bom. Etapa 2. Etapa 2. Aqui, ó. Calor latente de fusão. Fusão do gelo. Vai ser massa do gelo vezes o calor latente de fusão do gelo. Esse calor latente aqui, eu vou botar um QL aqui. Então eu tenho QS aqui, botar um QL aqui. Eu tenho fusão aqui, mas é melhor botar um QL, tá bom? Calor latente do gelo. Então a massa do gelo é 100 gramas. O calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Então a quantidade de calor necessária para derreter 100 gramas de gelo é 1 vezes 8,8 e acrescenta 3 zeros, 8.000 calorias. Essa é a etapa 1, 1.000. Etapa 2, 8.000. Etapa 3. Etapa 3. Qual é o calor sensível da água necessário para aquecer a água? Porque agora o gelo derreteu, virou água. Aquecer essa água está a 0 graus, aquecer essa água até 30 graus Celsius, que é o que o problema pede. Massa da água vezes o calor específico da água e vezes a variação de temperatura sofrida pela água. Calor sensível da água, a massa da água em gramas, 100 gramas. O calor específico da água é 1. A variação de temperatura sofrida pela água, a temperatura final, que é 30. Menos a temperatura inicial, que é 0. Calor sensível da água, tá, 1 vezes 100 dá 100, 100 vezes 30 dá 3.000 calorias. Pronto. Etapa 3. Agora, o calor total é a soma
o calor sensível do gelo, mais o calor latente de fusão do gelo, mais o calor sensível da água. 3 etapas. Que dá 1000, mais 8000, mais 3000, 11, 12.000 calorias. Como ele quer em quilocaloria, divide por 1000, 12 quilocalorias. Bem simples. A primeira, bem simples. Tá certo? Vamos fazer mais uma? Bom, eu resolvi voltar para aqui para ficar mais fácil de vocês acompanharem. Tá certo? Então vamos lá. Escolher mais uma aí. Vamos para a questão... Bom, aí tem várias. Vamos para a questão mais, um pouco mais trabalhosa aí, para ficar mais... Tem umas questões aí que tem que ter um cuidado para resolver. Questão 32, por exemplo. Tem até uma definição nova aqui, ó. Em um recipiente de paredes adiabáticas. Seria um recipiente de paredes. São paredes adiabáticas. Bom, eu defini o que é nada em relação a adiabático. Nada de adiabático ainda, tá certo? Mas não é nada complexo. No caso da parede adiabática, é a parede que não permite troca de calor. Então eu tenho um recipiente totalmente isolado termicamente. É um recipiente de paredes adiabáticas que não permite troca de calor com o meio externo, com o ambiente externo, a 60 gramas de gelo fundente. Ou seja, gelo já com a temperatura de 0 graus Celsius. Gelo pronto para derreter. Colocando 100 gramas de água no interior desse recipiente, metade do gelo se funde, derrete. Só derrete a metade do gelo. Então veja que essa questão é um pouco mais elaborada do que a questão anterior. Então, dentro de um recipiente fechado, vamos chamar de calorímetro, né? Um calorímetro perfeito, são colocados, esse calorímetro é ideal, perfeito, não troca calor com o ambiente, é um recipiente totalmente isolado termicamente, as paredes deles, paredes adiabáticas, não permitem troca de calor, a 60 gramas de gelo, um pedaço de gelo de 60 gramas. Esse gelo já está na temperatura de derretimento, a 0 graus Celsius. Após isso, é colocado 100 gramas de água no interior do recipiente. Só que essa água não tem calor suficiente para derreter o gelo todo. Só vai derreter a metade do gelo. Então, depois de algum tempo, vai ter água e vai ter gelo. Tá certo? Qual é a temperatura inicial da água? A temperatura final já dá para saber. Porque veja, se o gelo está derretendo ainda, se não derreteu todo o gelo, quando o gelo está derretendo, a temperatura não muda. O calor que está sendo usado para a água está sendo usado para que a água está fornecendo. Está sendo usado porque a água está aquecida. Ele não diz qual é a temperatura inicial da água. Mas essa água está a 0 graus. Se essa água estivesse a 0 graus, não acontecia nada. Não acontecia nada. Mistura, ficava água e gelo lá, não acontecia troca de calor. Só vai haver troca de calor se a temperatura da água estiver diferente do gelo. A temperatura, como é a água, tem que dar uma temperatura maior do que 0 graus. Então, como a água está aquecida, ela vai fornecer calor para o gelo. Só que o calor que essa água está fornecendo o gelo não está servindo para mudar a sua temperatura. Não vai alterar a sua temperatura, porque não vai conseguir derreter ele totalmente. Como ele já está na temperatura de derretimento, assim que a água começar a fornecer calor para o gelo começa a derreter. Ou seja, todo o calor que a água fornece para o gelo é usado para mudança de fase, para derreter o gelo. Tá certo? E esse calor não é suficiente para derreter totalmente o gelo. Então a temperatura final da mistura é a temperatura que o gelo derrete, 0 graus Celsius. Qual é a temperatura inicial da água? Sabendo que só derreteu a metade, cadê aqui? Metade do gelo se funde. Então só a metade, se aqui tem 60 gramas, só 30 gramas de gelo derreteu. Ok? Então, esse calor que a água forneceu ao gelo só serviu para derreter. Só trocou o calor, só serviu para derreter 30 gramas de gelo. E é esse 30 gramas de gelo que a gente vai usar na equação de troca de calor. Só houve troca de calor dos 100 gramas de água com 30 gramas de gelo. E esses 30 gramas que recebeu o calor, derreteu. Os outros 30 gramas, não aconteceu nada. Então, na equação de troca de calor,
Eu vou usar 100 gramas de água e 30 gramas de gelo. Porque 30 gramas de gelo recebeu o calor dessa água, transformou em 30 gramas d'água. Mas os 30 gramas de gelo que sobraram não trocou calor por nenhuma substância. Tá certo? Então, na equação de troca de calor, a gente vai usar massa da água 100 gramas, massa do gelo 30 gramas, que só foi o que derreteu. Ok? Vamos lá, vamos fazer. Muito bem, vamos lá. Questão 32. Em um recipiente com paredes adiabáticas a 60 gramas. A massa do gelo, a massa total do gelo é 60 gramas. Eu tenho 60 gramas de gelo. Certo? Esse gelo está na temperatura inicial do gelo, 0 graus Celsius. Já está no ponto de derretimento. Então vai ser misturado esse gelo com a água. Massa da água, 100 gramas de água. Água. E é gelo e é água. Essa água vai estar uma temperatura, claro, maior do que essa. Maior do que 0 graus. Eu não sei qual é a temperatura da água. Temperatura inicial da água, eu não sei quanto é. Não foi dado na questão. No interior do recipiente. Metade do gelo se funde. Então, metade do gelo se funde. Aí é onde está o segredo da questão. Olha, apesar de você misturar 100 gramas de água com 60 gramas de gelo, a troca de calor vai ser 100 gramas de água com 30 de gelo. Só a metade disso aqui derrete. 30 gramas de gelo se funde, derrete. Então, a troca de calor da água só foi com 30 gramas de gelo. Esses outros 30 gramas, se eu botar aqui, ó, os outros 30 gramas não derrete. Logo, a troca de calor só vai ser dos 30 gramas do gelo que derreteu com a água. Se essa água tivesse calor suficiente para derreter os 60 gramas de gelo, aí a gente ia usar os 60 gramas. Mas só derreteu 30, então só troca de calor da água com 30 gramas de gelo. Já falei isso várias vezes só para reforçar aí para a compreensão. Certo? Porque às vezes é difícil, a primeiro momento é difícil de enxergar essas coisas. Então, eu só tenho água e gelo, calor, o gelo servido pelo gelo, mais o calor fornecido pela água é igual a zero, a equação de troca de calor. Se só tem duas substâncias, a equação de troca de calor só vai ter dois itens. Né? Dois termos, no caso. Muito bem. Qual é o calor do gelo? O gelo ele vai derreter. Se vai derreter, é calor latente. Calor latente de fusão do gelo. É a massa do gelo vezes o calor latente e derretimento de fusão do gelo. Mas a água ela vai passar de uma temperatura acima de zero até zero. Por que até zero? Porque se não derreter o gelo todo, então significa que ainda estava havendo mudança de fase quando o equilíbrio se estabeleceu, quando a temperatura de equilíbrio é atingida. Então, a temperatura de equilíbrio é atingida durante o derretimento do gelo. E o gelo só derrete a nível do mar a 0 graus Celsius. Então, a temperatura final, a temperatura de equilíbrio é 0 graus Celsius, porque ela foi atingida quando ainda o gelo estava derretendo. Ainda tinha 30 gramas de gelo para derreter. Se tivesse derretido os 60 gramas, a temperatura de equilíbrio aqui ainda era, certo? Essa temperatura só iria mudar se a água tivesse calor suficiente para derreter e ainda aquecer essa água do gelo. Mas ela não tem calor nem para derreter o gelo todo. Então a temperatura de equilíbrio é a temperatura em que o gelo está derretendo, que é a temperatura de 0 graus, certo? Então, já o gelo aqui, o gelo já botei. Já a água, ela vai esfriar. Ela está uma temperatura mais alta, vai chegar até zero. Ela não vai congelar. Então, o calor da água é calor sensível da água. Massa da água, vezes o calor específico da água, e vezes a variação de temperatura da água, que é a temperatura final, que é a de equilíbrio, menos a temperatura inicial da água. Isso aqui somado tem que dar certo. Quanto é a massa do gelo que derrete? É 30 gramas. Quanto é o calor latente de fusão do gelo? 80 calorias. Quanto é a massa da água usada para derreter esses 30 gramas?
É 100 gramas de água. Quanto é o calor específico da água? Quanto é a temperatura de equilíbrio? 0 graus Celsius. Menos a temperatura inicial da água, que eu não sei quanto é. É o que eu quero. Igual a 0. Tá certo? Aqui, ó, 3 vezes 8, 24. Acrescenta 2 zeros. Mais 100 vezes 0 dá 0. Aqui dá 100, né? 100 vezes mais com menos aqui dá menos. 100 vezes a temperatura inicial da água dá 100 T0A igual a 0. Então, passo isso para cá, vai ficar positivo, vai ficar os dois positivos. Quando eu passo isso para cá, esse fica positivo, eu já vou colocar ele do lado de cá para ficar na posição certa. 100 T0A é igual a 2.400. Temperatura inicial da água é 2.400 sobre 100. Temperatura inicial da água, que é o que o problema pede, corta 2 zeros, é 24 por 1, é 24 graus Celsius. Tá certo? Se você tivesse feito esses dois calores aqui, se você tivesse calculado separadamente, você ia chegar à mesma resposta. Você calcular o calor necessário para derreter 30 gramas de gelo, 2.400 calorias. O calor que a água fornece a esses 30 gramas de gelo para chegar até 0 graus Celsius é 100 T0A. Então, quando você igualasse os dois, você ia chegar à mesma solução. Tá certo? O que eu aconselho é você usar a equação de troca de calor do jeito que eu coloquei aqui. Para usar a equação de troca de calor, é melhor colocar a soma do que fazer a conta separada para não se atrapalhar. Ok? Espero que tenha entendido aí. Vamos responder mais uma questão semelhante a essa aqui. Tá certo? Essas questões que envolvem água e gelo, às vezes atrapalham um pouco. Vamos fazer mais uma? Mais uma. Vamos fazer a 35 aí. Questão 35. Misturando 100 gramas de água a 80 graus Celsius com 100 gramas de gelo fundente a 0 graus Celsius, o que vamos obter no equilíbrio térmico? Para a resolução, suponha que troca de calor ocorre apenas entre o gelo e a água. Uma característica dessas questões que nós estamos fazendo é que ou o calorímetro é ideal, ou ele considera paredes adiabáticas, ou ele considera, como essa questão aí, que não há troca de calor nenhuma com o recipiente nem com o ambiente. Só que existem situações, existem questões em que a substância troca calor com o calorímetro, certo? E é claro, existem questões que a substância troca calor com o meio ambiente, que são as situações reais. Porém, é mais comum os problemas, principalmente problemas aqui no ensino médio, em que o calorímetro é ideal. Ou, no máximo, em que a substância troca calor com o próprio calorímetro. Ou seja, que a capacidade térmica do calorímetro não é zero. Não é um calorímetro perfeito. Mesmo que aqui no livro de vocês não tenha, eu vou responder uma questão em que o calorímetro participa da troca de calor, que não é o caso dessa aí. Se você perceber aí, ele afirma logo no final que suponha que troca de calor ocorre apenas entre o gelo e a água, ou seja, ele despreza totalmente o recipiente, certo? Então, vai responder essa aí, mais uma. Mas a gente vai fazer uma que eu acredito que não tem aí no livro de vocês. Eu vou procurar, mas em que o calorímetro participa da troca de calor. E aí a gente tem que considerar uma equação também para o calorímetro, tá certo? Mas por enquanto não, né? Então vamos lá. Bom, muito bem, questão 35 aí para a gente fazer. A questão 35 aqui diz, só para colocar os dados aqui, vou ler novamente, né? Misturando 100 gramas de água, então a massa da água, 100 gramas. Essa água está, a temperatura da água, temperatura inicial da água, T0 da água, 80 graus Celsius. Ela vai misturar essa água, a questão mistura essa água com 100 gramas de gelo, mesma massa do gelo, 100 gramas. A temperatura do gelo fundente, ou seja, a temperatura inicial do gelo, 0 graus Celsius. Certo? 100 gramas de água, 100 gramas de gelo, a água está a 80 graus Celsius, o gelo está no ponto de derreter, 0 graus Celsius. Muito semelhante às questões que nós já fizemos na questão anterior. Então,
O que vamos obter no equilíbrio térmico? Agora a questão pergunta: o que é que vamos obter no equilíbrio térmico? Ou seja, talvez a grande dúvida seja: o que é que vai acontecer? O gelo derrete totalmente? O gelo não derrete totalmente? Qual é a massa de gelo que sobra? Se sobra, se a água vai congelar? Então, talvez a grande dúvida seja essa, certo? Mas a questão é muito semelhante com o que nós acabamos de fazer. Então, a questão pergunta: o que é que vai ocorrer no equilíbrio térmico? Sobra gelo, não sobra, a água congela, não congela, o gelo derrete totalmente, não derrete? Essa é a grande questão. Como é que eu sei? Como é que eu consigo decifrar o mistério? Muito simples. Você vai calcular exatamente o que a gente fez na questão anterior. Você vai calcular a quantidade de calor que a água fornece para sair dessa temperatura até 0 graus Celsius. Essa quantidade de calor sensível da água, você vai calcular isso. Você vai calcular a quantidade de calor necessária para derreter 100 gramas de gelo, porque o gelo já está no ponto de derretimento. É o calor latente de fusão do gelo. Vai comparar os dois. Se sobrar calor aqui da água, é porque além de derreter, essa água todinha do gelo aqui vai aquecer. Se faltar calor aqui, é porque o gelo não derreteu totalmente. Se essa quantidade de calor for igual a essa, é porque de fato essa quantidade de calor aqui serviu só para derreter o gelo. E os dois ficam a 0 graus Celsius. Essa é a situação. Então você vai calcular os dois, vai comparar para saber se tem energia suficiente, a água tem energia suficiente para derreter o gelo totalmente. Se não tem, sobra quanto? Se tem energia mais do que suficiente, o que, é que acontece com essa? Qual é a temperatura que essa água derretida aqui para? Tá certo? E assim a gente vai poder analisar o que acontece, que é exatamente o que a questão pede, o que ocorre no equilíbrio térmico. Tá bom? Vamos começar pela água. Olha, a água está a 80 graus Celsius, vai passar para 0, para começar a derreter esse gelo, com a quantidade de calor que ela fornece o gelo. O calor sensível da água. Bom, o calor sensível da água é massa da água vezes o calor específico da água e vezes a variação de temperatura da água, que é a temperatura final da água, a temperatura final da água, né, menos a temperatura inicial da água. Esse é o calor sensível da água. Então, o calor sensível da água vai ser a massa de água, que é 100 gramas, vezes o calor específico da água, que foi dado na questão, que é 1 caloria por grau Celsius. Temperatura final da água é 0 graus Celsius, menos a temperatura inicial da água, que é 80. Tá certo? O calor sensível da água vai ser aqui 100 vezes 0 dá 0, sinal de menos, 100 vezes 80, o 8 acrescido de 3 zeros. Então dá 8.000, menos 8.000 calorias. Essa é a quantidade de calor que a água perde, que a água fornece ao gelo quando passa de 80 para 0 graus Celsius. Tá certo? Se essa quantidade de calor for suficiente para derreter toda a barra de gelo, então o gelo derrete e aí depende se sobrar mais alguma coisa, essa água do gelo vai aquecer. Se não sobrar, o gelo derrete e acabou. Fica todo mundo a 0 graus. E se não for suficiente, ainda vai sobrar um pedaço de gelo. E aí a gente consegue descobrir com a quantidade de calor que foi usado, qual foi o pedaço de gelo que sobrou. Tá certo? A massa. Mas vamos agora analisar exatamente isso. Para esse gelo derreter, para 100 gramas de gelo derreter, qual a quantidade de calor necessária? Aí agora eu vou calcular calor latente de fusão do gelo, que é a massa do gelo vezes o calor latente de fusão do gelo. Tá certo? Aqui, calor sensível da água.
Então, qual a quantidade de calor necessária para derreter uma barra de gelo de 100 gramas? A massa do gelo é 100 gramas. O calor latente de fusão do gelo foi dado na questão, 80 calorias por metro. Então, calor latente de fusão do gelo aí dá exatamente 1 vezes 8, 8 e acrescenta 3 zeros, 8.000 calorias. Aí veja aí o que acontece exatamente que eu falei no começo da questão. Para a água passar, 100 gramas de água passar de 80 até 0, libera, fornece, perde 8.000 calorias. Para derreter 100 gramas de gelo, que já está a 0 graus Celsius, são necessárias 8.000 calorias. Logo, essas 8.000 calorias vão derreter totalmente a barra de gelo. E aí, qual é a temperatura de equilíbrio? Que a questão pede isso. Então, na realidade, a questão pede o que acontece no equilíbrio. O que acontece no equilíbrio é que você vai ter a barra de gelo totalmente derretida. Então, você vai ter água do gelo, água fria a 0 graus Celsius. Então, você vai ter água. Quantas gramas de água? A água do gelo, mais a água da água. Tá certo? Vai ter 200 gramas de água. Qual é a temperatura de equilíbrio? Exatamente. Enquanto o gelo está derretendo, a temperatura não se altera, é constante, 0 graus Celsius. Então, você vai ter água, 200 gramas de água a 0 graus Celsius. Isso é o que ocorre nessa questão aqui. Aí você percebe que se eu tivesse mais água, eu ia ter mais calor aqui, esse gelo iria derreter e a temperatura de equilíbrio não iria ser 0. Por quê? Porque além de derreter, a água teria calor suficiente para aquecer mais ainda esse gelo. Logo, a temperatura de equilíbrio não iria ser 0. Seria ser acima de 0. Se esse gelo aqui fosse maior, e aqui eu continuasse com a mesma 100 gramas, esse calor da água não conseguiria derreter totalmente o gelo, só varia um pedaço do gelo. Ok? Então, teria várias situações aqui que poderiam ocorrer. Se tivesse gelo demais, aí essa água aqui, dependendo das condições, poderia até congelar, dependendo das condições. Se tivesse gelo demais, é uma temperatura muito baixa. Claro que se tivesse gelo, essa temperatura aqui não, mas se tivesse gelo demais, temperatura baixa demais, poderia até ser que essa água congelasse. Poderia também ocorrer essa situação. Então, cada caso é um caso. Você sempre tem que comparar a quantidade de calor fornecida com a quantidade de calor necessária para derreter o gelo, para fazer o gelo fazer isso aqui, congelar, descongelar. Ok? Então, essa é a 35. Bom, vamos fazer uma questão aqui, agora com o calorímetro não ideal, tá certo? Eu vou bolar uma questão aqui, nada demais. Então, considere aqui, vou colocar aqui, ó. Considere aqui que eu tenho o calorímetro, certo? Dentro desse calorímetro aqui eu vou jogar duas substâncias. Água. Questão simples, apenas para a gente analisar o caso do calorímetro, tá certo? Água, 100 gramas de água. Essa água vai estar a uma temperatura de 70 graus Celsius. Ok? Mistura com... Pode ser água também, não tem problema. Só que uma temperatura de 20 graus Celsius. Quanto de água? Aqui tem 100 gramas, vamos botar 300 gramas de água. 300 gramas de água a 20 graus Celsius. Bom, poderia colocar outras substâncias, mas só ia aumentar a equação. Didaticamente é irrelevante, tá certo? Então, ia aumentar mais, ficar maior, ficar mais extensa, mas o raciocínio é o que mais importa aqui. Agora, considere que esse recipiente, aonde já foi fechado, tampado, tudo direitinho, aqui é totalmente isolado, termicamente, é um calorímetro muito bom, porém, a capacidade térmica dele não é desprezível. A capacidade térmica do calorímetro não é 0, é diferente de 0. Então, vamos colocar uma capacidade térmica aí que também não seja muito grande para também não absorver todo o calor das substâncias. 5 calorias por grau Celsius. Então, essa é a capacidade térmica do calorímetro. Aí agora eu quero saber, após um certo tempo, que é chamado tempo de relaxação, qual é a temperatura e equilíbrio da mistura aqui da água. Temperatura de equilíbrio.
Equação de troca de calor. Calor da água, vou chamar essa água aqui de água fria mais o calor da água quente, mais. Agora sim, o calor absorvido ou fornecido, depende da situação. Às vezes o calorímetro absorve calor. Às vezes a substância aqui está mais aquecida do que o calorímetro. O calorímetro absorve calor. Aí você coloca água gelada demais, o calorímetro fornece calor. Então, calor trocado pelo calorímetro, que agora não pode ser desprezado, os três somados tem que dar zero. Essa é a equação de troca de calor envolvendo um calorímetro não perfeito, não ideal. Como aqui não coloquei gelo para não ficar mais complexo, para ficar mais simples, coloquei só água. Essa água aqui 20 graus, essa água aqui 70 graus, aqui vai ter uma temperatura entre essas duas, uma água morna. Então não vai haver calor latente. Todos os três aqui é calor sensível. O calorímetro aqui não vai derreter, claro. O calorímetro aqui de vidro ou de metal. Tá certo? Uma caneca de vidro, de metal, de isopor, qualquer material não vai mudar de fase. Então todos os três aqui são sensíveis, calor sensível. O calor sensível da água fria é a massa da água fria vezes o calor específico da água, que para água fria e para água quente, o calor específico da água é 1 calorias por grau Celsius. O calor específico da água, tanto faz água fria como água quente, vezes a variação de temperatura de quem? Da água fria. Mais. Mesma coisa o calor sensível da água quente, será a massa da água quente vezes o calor específico da água quente, da água fria é o mesmo. O calor específico da água. E vezes a variação de temperatura de quem? Da água quente. Mais. Agora veja, eu não tenho massa de calorímetro, eu não tenho calor específico do calorímetro, mais o calor sensível. Olha, só lembrando, né? A gente pode calcular, colocar aqui só para você lembrar. Calor sensível a gente pode calcular dessa forma: massa vezes calor específico e vezes variação de temperatura. Mas eu posso calcular calor sensível também. Ó, esse produto aqui, massa vezes calor específico, é a capacidade térmica, que é o C maiúsculo. Isso aqui é o C minúsculo, esse é o C maiúsculo. Tá certo? Então eu posso calcular calor sensível, massa vezes calor específico e vezes variação de temperatura. Ou eu posso calcular calor sensível pela capacidade térmica, que é o caso do calorímetro, vezes a variação de temperatura. Então, essa capacidade térmica aqui, a massa já está embutida, o calor específico já está embutido, então eu não vou precisar me preocupar, no caso do calorímetro, com a massa nem com o calor específico. Só com a capacidade térmica. Então, esse calor sensível aqui é capacidade térmica de quem? Do calorímetro vezes a variação, substitui ainda não, variação de temperatura do calorímetro. Outra coisa, eu não disse qual é a temperatura inicial do calorímetro, eu disse qual é a temperatura inicial da água, isso vem tudo na questão. Eu não elaborei a questão, não fiz enunciado, mas vem tudo na questão. Eu coloquei a temperatura inicial da água, coloquei a temperatura da água fria, coloquei a temperatura inicial da água quente, mas eu não coloquei a temperatura inicial do calorímetro, porque eu vou ter que saber aqui. Suponha que o calorímetro está a temperatura da água fria. Foi colocada água fria inicialmente, então ele ficou em equilíbrio com a água fria, a temperatura inicial do calorímetro é a temperatura inicial da água fria. Então, vamos colocar aqui 20 graus Celsius. Então, inicialmente o calorímetro estava 20 graus Celsius. Após a água fria foi colocada água quente, o calorímetro já estava 20 graus Celsius, em consideração. Tá certo? Isso aí somado tem que dar zero. E aí é só substituir os valores e determinar a temperatura de equilíbrio. Aqui, ó. A massa da água fria em gramas, 300 gramas. Vezes calor específico da água é 1. Qual é a variação de temperatura da água fria? A variação de temperatura da água fria é temperatura final. A temperatura final ela é a temperatura de equilíbrio. Ela é igual para a água fria, para a água quente e para o calorímetro. Os três vão ficar com a temperatura só, que é a temperatura de equilíbrio, que é exatamente essa que eu quero. Então, a temperatura final da água fria vai ser a temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial da água fria, que é 20 graus Celsius. Mais a massa da água quente, 100 gramas. O calor específico da água é 1 vezes a temperatura final da água quente, é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial da água quente, é 70 graus Celsius, mais capacidade térmica do calorímetro, 5 calorias por grau Celsius, vezes a variação de temperatura do calorímetro.
a temperatura final do calorímetro é a de equilíbrio, menos a temperatura inicial do calorímetro, eu considerei igual à água fria, poderia considerar uma qualquer, tá certo? Mas teria que ter dado. Ou pelo menos teria que ser dito que antes de colocar água quente, a água fria já estava aí há muito tempo, alguma coisa que sugerisse que a temperatura inicial do calorímetro era essa. Ou outra qualquer, tá bom? Então, temperatura inicial do calorímetro, 20 graus Celsius, igual a zero. Apesar do tamanho, nada demais, é só uma questão de multiplicação aqui e soma. 300 vezes 1 dá 300, 300 vezes TE dá 300 TE, menos 300 vezes 20, 3 vezes 2, 6, acrescenta 3 zeros, mais, aqui dá 100, né? 100 vezes TE, 100 TE, menos 100 vezes 70, 1 vezes 7, 7, acrescenta 3 zeros, mais 5 vezes TE, 5 TE, menos 5 vezes 20, 100, igual a 0. Agora vamos juntar os semelhantes, ó. Esse, com esse, com esse. 300 mais 100 mais 5. 405. T. 300 TE mais 5 TE mais 5 TE dá 405 TE. Menos 6.000, menos 7.000, 763, menos 100. Então soma tudo, 13.100, menos 13.100. E igual a zero. Tá certo? Então 405 TE, esse menos 13.100 passa para lá, fica positivo. TE é igual a 13.100 sobre 405. TE igual a 13.100 dividido por 405, 32,34, 32,3, 32,3 graus Celsius. É uma temperatura entre essas duas aqui, né? Essa é a temperatura de equilíbrio, tá certo? Isso significa também, nesse caso aí, que parte do calor fornecido por essa água aqui, ó, ele foi absorvido pelo calorímetro. A capacidade do calorímetro aqui, térmica aqui não é zero. Então ele absorve um pouco desse calor fornecido por essa água quente aqui. A maior parte do calor fornecido para a água quente foi para a água fria. Mas como o calorímetro não é ideal, ele absorve e ele aquece também. A caneca aqui de dentro aquece e absorve. Na prática, ainda tem a troca de calor com o ambiente, que aqui eu desconsiderei totalmente. Ok? Bom, eu acho que por hoje é só. Até a próxima.